intenção... Aí, eu acho que agora está gravando. Porque a intenção depois é disponibilizar essa aula para vocês, para que vocês possam revê-la a qualquer momento, tá? Então vai ser sempre assim, vou estar sempre gravando as nossas aulas. E alguém discorda? Não? Pode deixar que a gente revisa. Então, beleza. Porque a ideia é disponibilizar para vocês, tá? Para que vocês possam acessar essa aula e as próximas aulas que eu vou dar para vocês, ou no Dropbox ou no YouTube, tá? Eu falei para alguns mais cedo, que chegaram antes, a intenção é abrir um canal no YouTube e disponibilizar essas aulas para vocês. Vocês vão ter acesso às aulas de ortopedia também, tá? Se vocês quiserem entrar depois e ver as aulas de ortopedia, vocês podem ficar à vontade. Eu vou deixá-los mudos agora para conversar, tá? Para dar aula, pode ser? Então, até mais. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar no chat, tá? Eu estou de olho aqui do meu lado direito. Se vocês precisarem falar ou se quiserem digitar alguma pergunta, alguma dúvida, sinaliza no chat, tudo bem? Beleza, senhor. Então tá, gente. Vamos começar aqui, ó. Deixá-los mudos agora. Bom, galera, então eu estou gravando. Eu espero que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem também, né? Uma situação atípica, né? De exceção. Tá todo mundo passando um perrengue danado nessa quarentena, né? Eu nunca lavei tanta louça na minha vida. Nunca varri tanto chão na minha vida como eu estou fazendo nesses dias agora. E eu estou acostumado a usar outras plataformas. Essa plataforma Zoom é a primeira vez que eu a utilizo, mas aparentemente está indo bem, assim, está dando tudo certinho. Então vamos lá, eu queria fazer com vocês, primeiramente, um fechamento do assunto febre reumática. Se eu não me engano, a gente completou esse assunto, mas eu queria dar uma passada rápida nisso para a gente entrar em osteoporose, que é o próximo assunto da disciplina, tá? Dentro do conteúdo programado no plano de ensino da disciplina. Então, só lembrando que febre reumática, espero que vocês tenham lido o material que eu encaminhei por e-mail, mandei para a Juliana, não lembro se eu mandei para a Isabela também, e pedi para que repassassem para vocês. Material sobre osteoporose e material sobre febre reumática. O de febre reumática, diretrizes, se eu não me engano, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Reumatologia. E de osteoporose, eu acho que foi um artigo, se eu não me engano, foi um artigo, tá? Espero que vocês tenham lido. Eu vou continuar mandando material por e-mail, através da Juliana, ela repassa para vocês. E procurem sempre ler, tá? O que está sendo mandado, está sendo enviado, antes das nossas aulas. Bom, então, com relação à febre reumática, a gente viu que é uma complicação tardia de uma infecção da boca, da garganta, por uma bactéria específica, né? Uma bactéria que tem nome difícil, chamada Streptococcus beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Então, quando a criança, adolescente tem infecção da boca, da garganta por essa bactéria, claro que não necessariamente vai desenvolver febre reumática, mas existe essa possibilidade, tá? Muito provavelmente a infecção da boca, da garganta, por essa bactéria associada a uma predisposição genética, faz com que a pessoa desenvolva tal doença. E ela é considerada reumática porque afeta o sistema musculoesquelético, ou pode afetar o sistema musculoesquelético. Aproximadamente 75% das crianças e adolescentes que têm febre reumática têm artrite, né, têm inflamação articular, têm dor nas articulações atingidas. E por poder afetar qualquer parte do corpo, né? Por isso que ela é estudada na reumatologia, considerada uma doença reumática. Ela está dentro das artropatias da infância, juntamente com a artrite reumatoide juvenil. No nosso livro, essas duas doenças estão no mesmo capítulo porque elas têm diversas coisas em comuns, mas especialmente pelo fato de serem reumáticas, de afetarem articulações, ou poderem afetar articulações de crianças e adolescentes. Tudo tranquilo? Estou falando rapidinho porque o nosso tempo é curto, tá? Essa plataforma Zoom, ela permite reunião com duração de no máximo 39 minutos. Então, gente, esse é um problema, tá? Mais de 40 minutos é só para quem paga mensalmente. É para quem tem uma assinatura premium dessa plataforma. Não é meu caso. Eu acho que não é o caso de nenhum dos professores. Então, todo mundo vai ter que dar aula assim, rapidinho, curtas, com duração de 39 minutos no máximo, tá? E aí uma possibilidade que a gente tem
é que a aula vai ficar muito curta e aí eu não consigo dar tanto conteúdo assim. Vou dar menos conteúdo por aqui do que daria presencialmente. Então, uma alternativa é, quando todo mundo for desconectado, eu posso criar uma reunião para daqui 10 minutos. E aí eu mando rapidinho um novo convite para vocês, vocês aceitam e em 10 minutos a gente retoma a aula. Aí nós temos direito a mais 39 minutos. Essa é uma limitação da plataforma, tá? Vai ser um problema que vocês vão ter comigo, vão ter com todos os professores. Se o professor quiser falar por mais de 39, 40 minutos, ele vai ter que convocar uma nova reunião, vocês vão ter que aceitar o convite para depois a gente se reencontrar depois de alguns minutos e retomar a conversa, tá? Bom, em relação ao quadro clínico, né, característico, 5 manifestações, mas um pouco mais comuns na febre reumática. A artrite, que está presente em 75% das crianças e adolescentes que têm a doença. A cardite, presente em 50%. Só um pouquinho, que deu uma travada aqui. Mas eu acho que tá normal a imagem aí para vocês, né? Faz um positivo aí se estiver tudo certo. Beleza. Ok. Aí tem a Coreia de Sydenham, relacionada ao processo inflamatório do sistema nervoso central, presente em 30%, até 30% das crianças e adolescentes que têm febre reumática, e as 2 alterações cutâneas, as 2 alterações da pele, que são as menos frequentes dessas todas que eu estou mencionando, o eritema marginado e os nódulos subcutâneos, tá? Presentes em apenas 3% das crianças. Então, só dando uma recapitulada para a gente fechar esse assunto, febre reumática, e iniciarmos ainda hoje o estudo da osteoporose. A doença ela não é autolimitada, mas ela responde muito bem à terapêutica. Tá? Com antibiótico e anti-inflamatório, todos os problemas, ou quase todos os problemas gerados pela febre reumática são controlados, são completamente controlados. O que pode dar um pouco mais de problema, um pouco mais de dor de cabeça é a cardite. A cardite ela pode necessitar de um tratamento cirúrgico, ela pode levar ao óbito por cardite, por lesão da válvula mitral, por insuficiência cardíaca, pode matar também. Mas não é comum, geralmente a própria cardite responde bem. Quando diagnosticada precocemente e relacionada à febre reumática, o tratamento adequado costuma dar bons resultados. Tá? Então, até 4 semanas, até 6 semanas, todos os problemas gerados pela febre reumática são controlados. Talvez a cardite dê um pouco mais de trabalho, talvez a cardite possa levar ao óbito. Em relação ao tratamento é isso, medicamentoso, anti-inflamatório, antibiótico. A fisioterapia pode atuar na artrite, especificamente. Não dá para atuar com fisioterapia, com os recursos fisioterapêuticos nas alterações da pele, na cardite e divide essa cerveja com a gente. Na cardite e na inflamação do sistema nervoso central, tá? É possível atuar apenas no processo inflamatório articular, né? Com os recursos que controlam inflamação, dor, edema, que vocês já conhecem. E, posteriormente, pode ser feito um trabalho de fortalecimento junto aos músculos que envolvem essa articulação, pode ser feita a mobilização articular para o restabelecimento da mobilidade articular, para o restabelecimento da quantidade, da qualidade do movimento da articulação, exercícios proprioceptivos podem ser utilizados, visando a recuperação da anatomia, a recuperação do movimento, a recuperação da função articular. Mas, claro, isso tudo só depois que o processo inflamatório for controlado, né, com a medicação e com as técnicas fisioterapêuticas que podem proporcionar o controle da inflamação. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? A gente já tinha visto esse assunto. Eu não tinha começado a osteoporose com vocês ainda, correto? Eu acho que a gente ia começar e aí as aulas foram interrompidas. Bom, em relação à definição, eu acho que vocês todos já ouviram falar da osteoporose, é uma doença reumática extremamente comum, é considerada a segunda mais comum, ela fica atrás apenas da osteoartrose. A osteoartrose afeta 16% da população, mais ou menos, a osteoporose afeta um pouco menos. E é mais uma doença reumática que acomete principalmente pessoas mais velhas. A instalação costuma acontecer depois dos 45, depois dos 50 anos, e quanto maior a faixa etária, maior é a incidência da doença, tá?
Nós já estudamos osteoartrose, que é uma doença que afeta a articulação. Já estudamos artrite reumatoide, doença que afeta não só, né, pode lesar órgãos, vísceras, produzir manifestações extraarticulares, mas ela afeta especialmente as articulações, provocando processo inflamatório articular. Estudamos a artrite reumatoide juvenil, que afeta a articulação, a febre reumática, que afeta a articulação. Então, agora a gente começa a estudar a osteoporose, que é uma doença diferente das demais. Ela não afeta a articulação. Essa doença afeta o osso mesmo. A osteoporose é uma doença que provoca a redução da densidade mineral óssea. Eu vou falar com calma aqui a definição da OMS, porque ela é muito boa, tá? Ela é considerada bastante completa, tá? Tem muitas informações que descrevem bem o que acontece na doença. Então, de acordo com... Vocês estão querendo copiar ou eu posso seguir aqui como está querendo copiar? Estou sinalizando ali, para falar devagar. Então, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a osteoporose é o principal distúrbio do metabolismo ósseo. Então, existem outras doenças que provocam o adoecimento ósseo, mas a osteoporose é a mais importante delas, a mais comum de todas. E na próxima aula, vocês vão entender por que ela é considerada um distúrbio do metabolismo ósseo. Tá? Existe um desequilíbrio no processo de remodelação óssea, um desequilíbrio na atividade de osteoclastos, osteoblastos, eu acho que vocês lembram dessas células ósseas, e esse desequilíbrio leva a uma diminuição da massa óssea, tá? Da densidade mineral do osso. Então, vamos lá de novo. Então, a osteoporose, de acordo com a OMS, é o principal distúrbio do metabolismo ósseo, sendo caracterizada por redução da massa óssea. Isso tudo tem no nosso livro, tá? Essa definição é bem típica, assim. Vocês acham com facilidade na literatura, na internet, tá? Essa definição de osteoporose. Então, a principal distúrbio do metabolismo ósseo, sendo caracterizada por redução da massa óssea, lenta e progressiva. Então, essa redução ela não acontece de forma súbita, né? Ela acontece de forma gradual. Então, é uma doença progressiva, então a tendência, quando nada é feito, né? Quando a intervenção não é aplicada, quando o hábito de vida não é modificado, a tendência é a pior, é o crescimento da doença, tá? Então, por isso que ela é considerada progressiva. E a evolução dela acontece de forma lenta, tá? Não é uma doença em que a perda de massa óssea acontece de forma muito rápida, tá? Mas de forma lenta. E, continuando a definição, comprometendo a microarquitetura do osso. Então, a gente estava na seguinte parte da definição, né? Então, o principal distúrbio do metabolismo ósseo, sendo caracterizada por redução lenta, progressiva da massa óssea, comprometendo a microarquitetura do osso, deixando-o mais frágil e suscetível à fratura. Deixa eu explicar melhor essa definição para vocês. Tá, o que é um distúrbio do metabolismo ósseo, eu já dei uma ideia do porquê e a gente vai ver isso melhor na próxima conferência, nossa próxima reunião. Depois eu mando o convite, tá? Dessa próxima reunião, das próximas reuniões, e vai depender muito do período de quarentena, de isolamento, né? Até quando vamos ficar distantes, aí, sem aula presencial. Agora, terça e quarta da semana que vem, eu acho que meio inevitavelmente a aula vai ser por aqui. O governo do estado, eu acho que estendeu até o dia 4/4, se eu não me engano, né? Esse período de recesso. Então, até final de semana, não desse final de semana, no próximo final de semana, está meio garantido esse afastamento das atividades acadêmicas. Aí depois eu mando para vocês o convite, tá? E aí, nessa próxima aula de terça-feira da semana que vem, aí eu vou explicar o processo de remodelação óssea e como a osteoporose surge a partir do desequilíbrio desse processo, tá? Que a caracteriza como um distúrbio metabólico do osso. Então, na osteoporose, o que acontece principalmente é a redução da massa óssea, e isso compromete a estrutura do osso. Eu falei em deterioração da microarquitetura do osso. Então, a estrutura do osso fica comprometida, né? Imaginem um prédio em que algumas paredes dos primeiros andares são retiradas.
em que parte do cimento é retirado e algumas vigas são retiradas. Então, é claro que esse prédio ele tem um comprometimento estrutural e fica mais fácil dele desabar, dele cair. Tá trazendo isso para o osso, para a nossa realidade, com a perda de massa óssea, a estrutura do osso, a microarquitetura do osso fica comprometida. E esse comprometimento da estrutura o torna mais frágil, o torna mais fraco e o osso nessa condição é mais propenso à fratura do que um osso sadio, né? Do que um osso que tem uma massa óssea considerada normal, que não tem uma alteração no seu processo de remodelação. Bom, tem muita gente chegando agora. Pessoal, sejam bem-vindos. Vocês estão sem áudio, tá? Eu deixei todos mudos aí para não virar bagunça, para conseguir dar aula. E eu estou gravando a aula, tá? Para depois disponibilizar para vocês através de outros meios, Dropbox e YouTube. Depois a gente combina melhor isso. E vamos seguir a vida aqui. A gente fez uma revisão de febre reumática e agora a gente está estudando, estou contextualizando a osteoporose. Vocês têm alguma dúvida sobre a definição? Então, é uma doença que é uma doença do metabolismo ósseo que compromete a estrutura do osso a partir da perda de massa óssea, né? A partir da redução da densidade mineral óssea. Isso deixa o osso mais frágil e mais propenso à fratura. Claro que não necessariamente um osso com osteoporose, acometido pela osteoporose, vai ser fraturado, mas é fato que existe uma chance bem maior, um risco muito maior da fratura acontecer nesse osso com osteoporose do que num osso sadio, do que num osso normal. Claro que é possível um osso normal ser fraturado e um osso com osteoporose não ser fraturado, mas a princípio é menos provável a fratura de um osso normal, é mais provável a fratura de um osso com osteoporose. Até aqui, estamos bem entendidos? Tá certo. Existem duas classificações para a osteoporose. Uma delas, a primeira, leva em consideração a idade de instalação da osteoporose. A segunda classificação leva em conta a gravidade, a severidade da perda de massa óssea. Maior perda de massa óssea, menor perda de massa óssea. Em relação à primeira classificação, que leva em conta a idade, existem 3 tipos de osteoporose. A osteoporose juvenil. Eu vou falar os 3 nomes aqui dos tipos dessa classificação, depois eu dou as características, tá? Mas os nomes dos tipos já dão uma boa ideia do que acontece nelas, né? Da idade de instalação de cada uma delas. Juvenil, o tipo menos comum. Pós-menopáusica, então osteoporose pós-menopáusica. Esse é o tipo mais comum de todos. E por aí entende-se por que as mulheres são mais acometidas por essa doença reumática do que os homens. E o terceiro e último tipo nessa classificação, senil. Tá? Então, juvenil, pós-menopáusica, é esse o nome mesmo, pós-menopáusica, né? Porque ela surge após a menopausa e em função da menopausa. E senil. Tá, alguém me perguntou assim, é mais provável a fratura de um osso saudável do que de um osso com osteoporose? Não, assim, eu acho que eu falei certo, talvez eu não tenha sido bem compreendido. É mais provável a fratura de um osso com osteoporose do que a fratura de um osso sadio, tá? Mas não quer dizer que necessariamente um osso osteoporótico seja fraturado, né? Ou vai ser fraturado. Existe a possibilidade de um osso sadio sofrer fratura através de um trauma, né, de um mecanismo de lesão de alta energia, de grande magnitude. Pode ser que uma pessoa com osteoporose não sofra fratura. Mas o mais provável é a fratura. Eu estou reforçando isso porque surgiu uma pergunta aqui no chat a respeito, tá? O mais provável é a fratura do osso com osteoporose, em função desse comprometimento da sua estrutura que o deixa mais frágil e mais propenso à fratura, né, do que de um osso normal. Ok? Tá? Então, o que eu quis dizer foi, não disse que a fratura é mais provável no osso sadio do que no osso com osteoporose. Não. O que eu quis dizer é, um osso osteoporótico se rompe, tem quebra na sua continuidade mais facilmente do que um osso sadio, mas existe a possibilidade da pessoa com osteoporose não sofrer fratura, mesmo tendo um risco aumentado, né, de que isso aconteça. Bom, beleza. Então, em relação aos 3 tipos, juvenil,
pós-menopáusica e senil. O juvenil, eu vou falar bem rapidamente porque ele é bastante incomum. É a osteoporose que ocorre em criança e adolescente. Dificilmente a osteoporose ocorre em criança e adolescente. Existe um tipo de osteoporose juvenil chamado ossos de vidro, só que ossos de vidro é o termo mais popular, né? O nome técnico é osteogênese imperfeita ou osteogênese imperfecta, tá? Que é uma falha por alteração genética, uma falha no processo de formação do osso. Aí, diferentemente do que acontece na pós-menopáusica, na senil, na juvenil, todos os ossos do corpo ficam osteoporóticos, tem redução da sua densidade, tem uma densidade mineral inferior à normal. Vou falar pouco a respeito, por ser incomum, e esse assunto deve ser tratado em pediatria com vocês, né? Porque a osteoporose atingindo crianças e adolescentes. Ou já foi tratado, ou melhor, ou está sendo tratado nesse semestre, na pediatria 1, ou vai ser tratado na pediatria 2, no semestre que vem. Aí eu não sei. O mais comum de todos, nessa classificação, é o tipo pós-menopáusica, osteoporose pós-menopáusica. Essa, obviamente, acomete apenas as mulheres, e ela se instala por volta dos 45, 50 anos. Nessa idade, ou um pouco depois dessa idade, e em função da menopausa. A menopausa que é o grande fator de risco dessa doença. Existem outros fatores de risco, ela é multifatorial. A osteoporose não é gerada por um único fator, como costuma acontecer, né, nas doenças reumáticas, nas doenças ortopédicas. Muitas vezes essas doenças não são provocadas por um único motivo, mas por uma associação de fatores, por um conjunto de fatores de risco, né? E é o caso da osteoporose. Agora, para muitos, os dois grandes fatores de risco da osteoporose são a falta de atividade física, né, a inatividade, o sedentarismo e a menopausa. Aí a menopausa, que seria responsável pela osteogênese, pela osteoporose pós-menopáusica, né, que está em discussão, pode provocar osteoporose pela redução nos níveis de estrógeno ou estrogênio. O estrogênio ele tem ação no corpo todo, inclusive no osso. E uma das funções do estrogênio é inibir os osteoclastos, impedir que os osteoclastos, que são aquelas células ósseas que retiram o osso, né, que fazem a reabsorção óssea, atuem em excesso. Aí, com a menopausa, com a redução nos níveis de estrogênio, os osteoclastos passam a trabalhar mais do que trabalhavam, passam a trabalhar mais do que deveriam trabalhar. Então, tem-se um aumento na retirada. A deposição óssea continua a mesma, só que a retirada é aumentada em função da redução do estrogênio pela menopausa, no caso da mulher, né, mais especificamente. Então, esse segundo tipo nessa classificação, osteoporose pós-menopáusica, ela tem total relação com a menopausa, tem relação total com a redução nos níveis de uma enorme desregulação hormonal da menopausa, e especialmente com a redução nas taxas de estrogênio, né, no corpo da mulher, nesse período da vida da mulher. Então, esse é o tipo mais comum dessa classificação. E o terceiro tipo é o senil, que é a osteoporose que surge pelo envelhecimento do esqueleto. Então, por algum motivo, provavelmente por predisposição genética, pela presença de alguns fatores de risco, pela presença de vários fatores de risco, e pelo avanço da idade, né, pelo fato do esqueleto, dos ossos já não serem mais os mesmos, terem comprometimento da sua estrutura, das suas propriedades, a pessoa acaba desenvolvendo osteoporose, o idoso acaba desenvolvendo osteoporose. Aí esse terceiro tipo dessa classificação é o último, né? São só 3 tipos nessa classificação e é o mais comum de todos. Perdão, é o segundo mais comum, né, de todos. Fica atrás apenas da osteoporose pós-menopáusica. E esse tipo senil afeta homens e mulheres igualmente. Então, enquanto a pós-menopáusica, a mais comum de todos, afeta apenas o sexo feminino, a senil, o segundo mais comum dessa classificação, afeta igualmente homens e mulheres. E o terceiro tipo, juvenil, afeta também homens e mulheres igualmente, bem menos comum, é a osteoporose que surge em crianças e adolescentes. Ou a criança nasce com a doença, ou ela desenvolve a doença ainda na infância. Tudo bem com essa primeira classificação? Vocês entenderam? Ok? Só faz um positivo aí para estar ciente, já que eu desliguei os microfones de vocês.
Ok, pessoal. E existe uma segunda classificação, como eu mencionei, que leva em consideração a gravidade, a severidade da osteoporose. De 0 a 10% de perda de massa óssea, num exame chamado densitometria óssea, que é um exame com padrão ouro específico para avaliação da densidade óssea. Chama densitometria óssea o exame. Se na densitometria óssea a perda de massa óssea estiver entre 0 e 10%, significa que está ok. Até 10% de perda de massa óssea é considerado normal, é fisiológico. De 10 a 25% de perda de massa óssea, ainda não existe osteoporose, porque a osteoporose ela é caracterizada quando a perda de massa óssea é superior a 25%. De 10 a 25% não é normal, não é fisiológico, já é uma perda de massa óssea um pouco mais significativa, não é uma coisa tão incipiente, não é fisiológico, é patológico, mas é uma perda de massa óssea ainda insuficiente para caracterizar uma osteoporose. Aí nós chamamos essa pré-osteoporose de osteopenia. Provavelmente vocês já ouviram falar de osteopenia. Então, osteopenia nada mais é do que uma osteoporose incipiente, uma osteoporose inicial. Quando a perda de massa óssea, gente, ela é patológica, mas ainda é insuficiente para que seja caracterizada uma osteoporose. Então, a gente chama isso de osteopenia. Necessariamente, quem tem osteopenia vai evoluir para osteoporose? Necessariamente não. Mas, como eu falei, a osteoporose é uma doença progressiva. A tendência é a evolução. Tá? Se a pessoa não fizer nada, não mudar aqueles hábitos de vida, não evitar os fatores de risco modificáveis, né? Se ela não começar a fazer uma atividade física, não começar a pegar banho, tomar banho de sol, se ela não mudar a sua alimentação para ter uma alimentação mais rica em cálcio, a tendência é que evolua de osteopenia para osteoporose. Então, vamos lá de novo. Assim, né? Esse começo dessa classificação. De 0 a 10%, normal. Tá? Na densitometria óssea, tudo normal. E a densitometria óssea, ela tem padrão ouro, ela é um exame de imagem extremamente confiável para o diagnóstico da osteoporose. Quando eu falo que tem padrão ouro, eu estou querendo dizer que ela é extremamente confiável, tá? Ela praticamente não falha no diagnóstico da osteoporose, tá? Para diagnosticar a osteoporose ou para descartar a osteoporose, a densitometria óssea é o que há. Então, estão me pedindo para repetir os valores. Eu vou fazer isso. Então, de 0 a 10% nessa classificação, não tem osteoporose, não tem osteopenia. Nem osteopenia a pessoa tem ainda, tá? Então, até 10% de perda de massa óssea mediante densitometria óssea, normal. Claro, se a pessoa tem 9,5% de perda de massa óssea, normal, mas tem que ligar o alerta, né? Significa que está muito próximo de 10%, está muito próximo da osteopenia. Então, essa pessoa já precisa de atenção, já precisa de cuidado, já precisa receber algumas orientações do que fazer, do que não fazer